Agora, o professor Bruno vai falar para a licenciatura especificamente. Boa noite, gente. Então, já que alguns alunos da licenciatura chegaram só agora, né, que foi o horário marcado, algumas coisas eu vou repetir do que a Glória falou, tá? Mas vou tentar ser rápido porque as dúvidas eu acho que são mais importantes, né? Também gostaria de agradecer a presença do Marcelo Cortes, do CAP, Juliana Márcico e Cláudia Pitilini, lá da Faculdade de Educação, professor Sérgio Bonecker, professora Ive, que estão ali embaixo, e aqui em cima do nosso NDE. Então, nosso objetivo hoje é apresentar o que mudou na nossa grade, que vai ser implementada ainda. O plano era que ela começasse em 23/1, mas por motivos de pandemia, ajustes curriculares e agora processos de avaliação de diversas instâncias, vai demorar um pouquinho mais do que a gente esperava. Então, em primeiro lugar, o que é NDE? Que vocês ouviram falar, mas agora aqui, todas essas professoras, o Marcos também está ali embaixo também, né, são representantes do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, por isso não tem representante discentes, né? E o NDE é um núcleo permanente, todos os cursos têm NDE, que vai discutir permanentemente a estruturação do currículo, da disciplina e a reestruturação dos cursos, né, de tempos em tempos. Então, a presidente do nosso NDE é a Aglaia, que nossa diretora de ensino de graduação, e temos representantes de todos os departamentos e da Faculdade de Educação, tá? Então, isso aí são foto de algumas reuniões do NDE, não tinha foto de todo mundo. Então, ali na lista, alguns professores que estão atualmente, outros que não estão mais, mas participaram da discussão dessa reforma curricular, tanto dos bacharelados e agora também das licenciaturas, né? Foi uma reforma discutida em conjunto, tá? Então, o currículo novo, agora, o processo de reforma curricular, está no SEG, que é o Conselho de Ensino de Graduação da Universidade. Então, ele já passou pela congregação, já passou pela Câmara de Graduação, que é aqui no CCS, né? E agora, lá no SEG, ele vai ser discutido, vão aprovar, espero, e aí depois vai passar pela Comissão Permanente de Licenciatura, que é uma comissão a mais, além dos processos do bacharelado, né? Então, a licenciatura precisa ser analisada por essa comissão, tá? E depois disso, como a Gai falou, precisamos que todo o currículo, todo o processo de reforma seja analisado pela divisão de ensino, para ver se está tudo de acordo com as nossas normas, com as normas internas e externas, e por isso, né, pela demora que tem todo esse processo, para que tudo corra perfeitamente bem, a nossa previsão agora é que o currículo esteja implantado no SIGA em 2024/1. Então, aqui reforçando também, né? Aqui não vai ter opção de curso, coloquei aqui, mas é só para reforçar para vocês que os alunos da licenciatura precisam ter cumprido, como vocês bem sabem, disciplinas que são correspondentes ao ciclo básico. Então, na licenciatura não tem o ABI, né? Mas tem as disciplinas que vocês têm em comum com os bacharelados, e vocês precisam cumprir todas essas disciplinas para ingressar na prática de ensino. Então, é importante que vocês sigam, né, a periodização, tentem manter essa periodização, para que quando chegar a época de vocês fazerem a prática de ensino, não terem problemas, não atrasar o curso de vocês, tá? Então, é a mesma questão que é para os alunos do bacharelado fazerem a opção de curso, para vocês fazerem a prática de ensino, que é um componente obrigatório muito importante, tá? Depois, se a professora Juliana e Cláudia quiserem falar, eu vou chamar elas também, e o Marcelo também vai falar um pouco sobre o complexo de formação dos professores. Bom, por que a gente está fazendo essa reforma, né? Então, houve além disso, além da reforma que já estava sendo discutida, houve uma mudança na legislação, que agora prevê 10% do curso, da carga horária de todos os cursos de graduação, que é obrigatória de ser de atividades, ações de extensão. Então,
vocês já estão com esses requisitos curriculares suplementares, né, que são IBWZ 50 para os bacharelados e IBWZ 51 para a licenciatura, que aí, para quem está no currículo atual, não é necessariamente obrigatório para integralizar o BOA, mas a partir da reforma isso vai ser obrigatório, porque isso é uma legislação federal, né, do Conselho Nacional de Educação. Tá? Então, a Secretaria faz muito bem a divulgação de como fazer isso. Além disso, a gente tem aqui a coordenadora de extensão do IB, a doutora Margarete, que está responsável pela extensão, por todos os projetos. Então, caso vocês tenham dúvidas sobre isso, ela também vai poder responder daqui a pouco. E ali o contato dela, coordenação.extensão.ib@gmail.com. Bom, assim como nos bacharelados, na licenciatura também, uma parte das disciplinas vai ser integrada ao campo. Então, por isso, algumas disciplinas tiveram uma carga horária diminuída, porque parte dessas disciplinas foram unidas aos campos, né? Disciplinas campo 1, 2 e 3. Então, no diurno vai ser o segundo período, campo 1, no terceiro 2 e no quarto o 3. Já no noturno, terceiro, quarto e quinto, respectivamente. E aí, integrando disciplinas de botânica e ecologia no primeiro, botânica, ecologia, biomar e zoologia no segundo, no campo 2, desculpa, e no campo 3, botânica e zoologia. Tá? Então, eu vou passar rapidamente o que o Sérgio já falou para o bacharelado. Foi um levantamento que ele fez, um estudo que ele fez para ver qual que é o impacto dessa mudança, né, de integrar campos que já existiam. Botânica 1, Botânica 2, Zoologia 1, Zoologia 2, todas as disciplinas que tinham campos separados, agora unindo, o que vai ser de benefício para nós. Então, além de juntar a praticidade de você ir no mesmo ambiente que você pode estudar organismos marinhos, a dinâmica do mar, a ecologia dos ecossistemas, dos organismos, das populações, também o comportamento animal, vegetal. Então, você vai poder integrar isso em diferentes ambientes, né? Um ambiente marinho, um ambiente florestal, um manguezal. Então, por isso que essa união já é vantajosa. Você vai ter uma visão mais integrada sobre aquele ambiente, do que se vocês fizessem campos separados, tá? Então, a gente tem 7 disciplinas obrigatórias, né, que fazem campo em biomar, 6 na biologia vegetal, 5, isso incluindo as do bacharelado também, ecologia e 6 na zoologia. E acredito que esses parênteses são as que estão sendo propostas novas, né? E aí, com o levantamento que o Sérgio fez, né, por semestre, né, a gente teria 123 dias de campo, 2.167 alunos, isso contando, por exemplo, eu vou fazer eleco esse período, mas vou fazer campo de zoo 2 e de botânica. Então, você vai 3 vezes para o campo, então você conta como 3 alunos ali. Então, tudo isso envolve 63 ônibus, e aí, no total, tem um custo de R$354 mil. 163 por ano? Por ano, tá. E R$163 por aluno. Isso por ida ao campo, né? E aí, com a união do campo 1, campo 2, campo 3, a gente vai diminuir, né, esse investimento com 45, otimizar, na verdade, né? Com 45 dias no campo, 320 alunos de cada período, não, isso reunindo todos os períodos, né? E 12 ônibus, então diminui bastante o custo para a universidade. Como o Sérgio bem lembrou, às vezes, dependendo do período, do governo, às vezes a gente tem dificuldade de conseguir auxílio para ir ao campo e aí vocês acabam sendo prejudicados por isso. Disciplinas novas, né? Isso tanto para o bacharelado, já foi mostrado, tanto para a licenciatura. A gente tem currículo e ensino de ciências para biologia, que vai ser ministrado pela equipe da Faculdade de Educação, prática e ética na carreira em biologia, zoologia aplicada, também vai ser oferecida para a licenciatura, conservação e gestão ambiental, tá? A dinâmica da terra e paleonto é nova para o bacharelado, mas vocês da licenciatura já têm introdução à geopaleonto.
Além disso, muitas disciplinas foram criadas, né, de modo a otimizar o conteúdo. Em Zoologia 1 e Botânica 1 a gente vê coisas que às vezes poderiam ser unidas e otimizadas. Então foi o que foi feito a introdução à árvore da vida, introdução à sistemática, as disciplinas de campo, como já mencionado, fundamentos de análise básica de dados biológicos, então é uma disciplina que vai ser integrada entre 3 departamentos, prática e ética na carreira em biologia e conservação e gestão ambiental. Muitas disciplinas antigas foram mantidas, outras foram remodeladas, né? Então isso vai ter um impacto de carga horária em alguns casos. Algumas disciplinas foram divididas, outras foram unidas, né? E no final o conteúdo é o mesmo. Às vezes a carga horária que mudou um pouco, tá? Então aqui é um quadro geral, isso também está no processo, então a gente tem que ter tudo muito claro dentro do processo de reforma curricular, o que vai ser equivalente, porque a partir do momento que você que entrou em 23.1 for migrado para o currículo novo, as disciplinas que você já fez não vão ser excluídas, né? Elas vão ser equivalentes a disciplinas do currículo novo, né? Então aqui a gente tem o currículo vigente, né, desse lado, do lado direito, e as equivalentes ao currículo proposto, novo currículo, né, no lado esquerdo, tá? Então, só como algum exemplo aqui, a gente tem disciplinas genética clássica e genética molecular, que estão correspondentes à genética básica do currículo atual, então vai ser dividido. Então é só um exemplo, tá? Esse é o fluxograma da licenciatura. Então, como a gente já tinha explicado, a parte do ciclo básico, né, lá dos bacharelados, tem muitas disciplinas em comum, tá? Tem uma disciplina, não lembro qual, depois a Helena pode lembrar, que é só para a licenciatura, que está dentro dessas, né, dos primeiros períodos. Diversidade e Direitos Humanos. Diversidade e Direitos Humanos, que é também... Esse período, não sei. Ensino de Ciências, Diversidade e Direitos Humanos. Ensino de Ciências, currículo de ensino de ciências, mas essa tem no primeiro, né? Primeiro é currículo. Ah, tá. Obrigatório para todos. Sim. Aí tá a licenciatura lá no sexto, né? Lá no sexto. Ensino de Ciências, Diversidade e Direitos Humanos. Às vezes, depois elas podem explicar melhor, né? Porque essa aí é a parte da Faculdade de Educação que vai ministrar essa disciplina, tá? Deixa eu ver. Aqui a partir do sexto período, no diurno, vocês vão ter a prática de ensino, que é um estágio obrigatório, está na legislação. Já é assim, né, hoje em dia. Vocês fazem com a professora Juliana, com a Cláudia, com a Márcia, com a Margarida, né, e elas podem explicar melhor se alguém tiver dúvidas sobre como vai funcionar, tá? As disciplinas, então, além dessas disciplinas, né, que já existem, tem ensino de Ciência, Diversidade e Direitos Humanos, que está na legislação das licenciaturas. Aqui, para o noturno, eu não achei o coloridinho, né, parece que é preconceito. Eu vou explicar por que ele está em branco, ele vai ser colorido. Ele vai ser colorido depois, tá, gente? Então, só que aí o noturno, né, tem mais períodos, então ele vai ser distribuído de forma diferente. Então ali está mostrando em tracejadinho no terceiro, né, aqui no terceiro, no quarto e no quinto, as disciplinas que são juntas com o campo 1, 2 e 3, né, que são correquisitos do campo 1, 2 e 3. Tá? Então, aí aqui também a prática de ensino ao final, né, até 3 períodos, mas alguns alunos conseguem concluir em 2. 400 horas de estágio obrigatório. Né? Então, por isso que é importante. Quem já está cursando pode terminar logo para começar a prática de ensino para não ser impactado depois pelas mudanças de horário, como a Helena já comentou, e para começar logo a prática de ensino. Então, esse é o quadro geral. Né? Então, a gente tem aqui 2.400 horas de disciplinas obrigatórias, RCS 862 horas tem a prática de ensino, que é obrigatória, atividade de extensão, as 327 horas. Então, vocês vão se inscrever desde o primeiro período, vocês já fazem isso, na verdade, né?
e vão se inscrevendo em ações de extensão pelo SIGA e vão complementando essas horas, vão somando essas horas até chegar às 327 horas que são obrigatórias. No caso da licenciatura, então não vai ter mais, a partir do currículo novo, as ACCs, né? Tudo vai virar atividades de extensão, tá? E campo 1, 2 e 3 também está aí, tá? E também não tem a obrigatoriedade de fazer disciplinas eletivas, apesar de ser bastante importante para vocês complementarem a formação de vocês, tá? Então, no total, vai ser 3.262 horas de carga horária para integralizar o currículo, tá? Regras de transição, né? Então, todos os alunos que entrarem a partir de 2023 vão ser migrados automaticamente para o currículo novo. A gente prevê que a grade vigente agora seja desativada daqui a 12 semestres, ou seja, quando todos os alunos conseguirem se formar, espera-se 12 semestres, né? E 15 no noturno, tá? 15 semestres noturno. Quem trancar e ficar por 2 anos, volta na grade nova. Então, pensem bem. E rematricular, quem teve a matrícula cancelada, esqueceu de se inscrever em disciplina e abandonou o curso, depois de rematriculado, vai voltar na grade nova, tá? Então, são regras já aprovadas na congregação, tá? No nosso processo. Então, na licenciatura, a gente tem uma peculiaridade. Aí o Marcelo quer falar um pouquinho sobre o NPPL? Vai? Então, o NPPL é o Núcleo Pedagógico de Planejamento das Licenciaturas, né? Ele é composto por professores do IB, da Faculdade de Educação, do CAP, como Marcelo, Juliana também, Cláudio também? Não. Então, e também professores de colégios da rede, como escolas municipais e estaduais, né? Então, o NPPL faz parte do complexo de formação dos professores e eles vão explicar um pouquinho sobre. Boa noite, gente. Eu sou Juliana, professora Juliana da Faculdade de Educação. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, professores. Bom, o NPPL é uma instância do complexo de formação de professores, que é o que a universidade vem montando para organizar a articulação entre a universidade e a escola. Então, pensar na indução profissional nos cursos de licenciatura, e o complexo de formação de professores tem algumas instâncias, entre elas o Núcleo de Planejamento Pedagógico das Licenciaturas. Esse núcleo é composto por professores do Instituto, no caso da Biologia, do Instituto de Biologia, professores da Faculdade de Educação, eu e a professora Margarida, que é também a representante do NDE e que não pôde estar aqui hoje porque está doente, os professores do CAP, o Marcelo é um desses representantes, e professores das escolas da rede pública, com as quais a gente também trabalha na prática de ensino e no estágio obrigatório. Acho que, de maneira geral, é isso. Depois a gente pode tirar dúvidas, só para não alongar muito. Marcelo, não sei se... Olá, gente. Boa tarde, boa noite, né? É um prazer estar aqui. É sempre bom estar em casa, né? É muito interessante ver esse processo e parabenizo a organização em nome da AGLAI e esse processo de troca dialógica com os estudantes, que é sempre muito valoroso e importante nesse processo formativo, né? De vocês e nosso também, na nossa formação continuada como professor. Então, saudar esse espaço, dizer, né, eu sou professor do Colégio de Aplicação, então a gente atua, né, no estágio supervisionado de vocês, de parte de vocês, quem for fazer estágio lá no Colégio de Aplicação, é um colégio da UFRJ que foi criado para a formação de professores, então a gente atua na educação básica e com a interface com o ensino superior, fazendo a formação de professores. Então, nós ficamos isolados, né? Assim, ficamos lá na sede, lá na Lagoa, mas é importante que vocês saibam que o CAP existe, que vocês podem procurá-lo antes, inclusive, do processo de estágio, inclusive para cumprir as horas
da extensão. Existem vários projetos de extensão que vocês podem cumprir lá, projetos ligados à área da formação de professores. Por exemplo, né, no setor de ciências biológicas, nós temos um projeto de compartilhando boas práticas em ensino de ciências com as escolas públicas, então onde professores se reúnem para pensar, e vocês, estudantes, né, estão se formando professores, um espaço super rico para que vocês possam desenvolver e pensar essa formação inicial de vocês. Então, aqui, aproveitando esse espaço para que vocês conheçam, estamos abertos, estamos aqui para tirar as dúvidas todas que possam surgir, porque a gente está aqui exatamente para a formação de vocês. Muito obrigado. Bom, eu vou aproveitar e pedir licença ao Bruno, ao professor Bruno, para falar um pouquinho, bem brevemente, sobre as disciplinas novas que a Faculdade de Educação, junto com o Instituto de Biologia, vai oferecer, né, nessa reforma. É só para dizer que são 2 disciplinas obrigatórias para a licenciatura, currículo e ensino de ciências, e ensino de ciências, currículo e ensino de biologia, e ensino de ciências e diversidade e direitos humanos. O que eu quero dizer é que isso é uma grande conquista no nosso entender, no entender do NDE, porque a gente até hoje só se encontra a Faculdade de Educação e a licenciatura em Biologia, mas também em outras licenciaturas, só se encontram no final do curso, na ocasião da prática de ensino e das disciplinas de didática especial. A Faculdade de Educação não. A Faculdade de Educação é desde o 8º período, se eu não me engano, 7º e 8º período. Mas as disciplinas específicas para o ensino de ciências e biologia, no nosso caso aqui, só no último ano, com as disciplinas obrigatórias de didática específica e prática de ensino. Então, a gente vem entendendo, como Bruno, Aglai já deixaram claro aqui, a Faculdade de Educação e o Instituto de Biologia têm uma relação bastante articulada, bastante próxima. Tanto a professora Margarida quanto eu, quanto o Marcelo, somos formados por essa casa. Então, a gente está sempre pensando muito articuladamente e a gente entende que essas disciplinas novas, para o início do curso, vão trazer um pouco mais proximidade de vocês também com a área de ensino, também com a área das ciências humanas, e para ajudar a pensar essa articulação entre a formação em biologia e a nossa atuação nas escolas e na formação de professores, né, na educação básica. Acho que é isso. Sobre a prática de ensino, como o Bruno disse, vocês precisam ter feito todas as disciplinas de biologia, porque a gente precisa pensar que vocês vão ensinar biologia na escola, então vocês precisam ter feito essas disciplinas antes, e ela acontece no último ano, né? Até 3 períodos no último ano, e a gente sempre tem uma reunião em que a gente organiza e apresenta um pouco melhor, acho que a gente não precisa ocupar o tempo aqui falando muito isso. E como campo de estágio, a gente tem o Colégio de Aplicação da UFRJ, e muitas outras escolas das redes públicas estadual e municipal que também recebem vocês para fazerem os estágios. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado, então, Marcelo e Juliana, pelo esclarecimento aí na parte da educação, que é essencial aí na licenciatura, né, como vocês bem sabem. Né? Então, para finalizar, a gente tem aqui o site do IB, o blog da Biologia, sempre consultem o blog da Biologia. Muitas dúvidas enviadas no corredelicem@gmail.com poderiam ser sanadas se vocês entrassem no blog. Tá? O meio da sessão de ensino, vocês podem abrir processos, etc e tal. E é isso. Agora podemos abrir para dúvidas, né? Antes da aula. Por favor, venham aqui quem quiser fazer as perguntas, porque está sendo gravado, ok? Boa noite, eu sou Rafael do 5º período da licenciatura do noturno. E eu queria saber se houve alguma mudança de horário das disciplinas, porque eu vi que teve um aumento de matérias por período, tanto na licenciatura do diurno quanto do noturno, e principalmente do noturno isso impacta muito os alunos que trabalham. Olha, o horário continua 6h20 a 9h50, né? E aí mas o horário das disciplinas, algumas disciplinas tiveram que mudar de horário, tá? Relativo a isso, mas o horário
do noturno continua o mesmo. Entrada e saída normal. Por que o horário das disciplinas mudou? Nós fizemos o possível e quase o impossível para manter a maioria das disciplinas no mesmo horário. Mas nós precisamos da química e da bioquímica, que tem um horário específico para os laboratórios. Nós temos a Faculdade de Educação, que precisa de prática de ensino. Então, alguns professores que são da prática dão outras disciplinas para vocês. Da mesma forma, os professores da biologia têm não só a questão do horário deles, porque às vezes o professor é de uma matéria do período e da outra disciplina no terceiro. Então, isso tudo dificultou muito a gente manter exatamente todos os horários como estavam. É por isso que a gente insiste que vocês façam as disciplinas dentro do período, né, que é dentro do período no choque horário, entendeu? E para que no final também vocês possam fazer a prática de ensino, que vai levar 3 dias da semana. E a gente ainda não fechou o horário, já fizemos mais de 5 reuniões só por causa disso, e ainda não conseguimos fechar o horário da grade nova, porque nós temos que atender os alunos da grade nova e nós temos que atender vocês que já estão cursando as disciplinas. É uma luta. Vai, mais gente? Boa noite. Eu gostaria de saber como o novo ensino médio impacta a grade de licenciatura. Eu queria saber se o novo ensino médio impacta na nova grade de licenciatura, se tem alguma influência, como impacta. Cláudia, quer falar alguma coisa? Olá. Bom, eu imagino que afetar a grade que está sendo apresentada aqui, a gente não vai ter grandes alterações. Mas é claro que essas discussões todas são feitas nas disciplinas de ensino de ciências. Então, isso não vai afetar carga horária, tipo de disciplina, pelo menos não por enquanto, inclusive porque a gente tem um processo de revogação dessa reforma, né? Tem outras tramitações acontecendo, mas certamente essas discussões impactam as aulas de ensino de ciências e o próprio estágio, né? Quando vocês chegarem nesse lugar. Boa noite. Sobre extensão. Eu queria saber se o PIBID, as horas que a gente vai conseguir no final do tempo, né, se valem como horas de extensão. Eu acho que não. Tem que ser. Você tem que se inscrever numa ação de extensão. Não, serve para alguma coisa. Você vai aprender. Mas eu não posso usar. Como extensão não, porque tem que toda ação de extensão para contar nesse IBW Z51 tem que estar cadastrado no SIC como uma ação de extensão, né? E o PIBID é um projeto à parte, né? Da CAPES, né? O PIBID? Da CAPES. Isso, e também uma residência pedagógica, né? Então não conta na ação de extensão. A gente vai passar agora, vai começar a passar só o vídeo da professora Laísa, que ela preparou especialmente para a ecologia, e como ele tem uma duração maior, tem mais uma pergunta, não tem? De quem? Vem cá. Quem? Enquanto eles vêm perguntar, por que um fluxograma está colorido? Esse aqui está dizendo de quais são os departamentos, né, separadinho por cor, quais são os institutos parceiros, faculdade de educação. O outro, ainda não tive tempo de pintá-lo, nós vamos dividi-lo em 3 grupos, que são os grupos da Resolução 2 de 19, que são as disciplinas de formação geral, formação específica e a parte da prática, para vocês visualizarem melhor o currículo. Boa noite. Então, se eu entrar pelo link, eu vou ter que seguir a nova grade. Só que a minha dúvida é sobre as equivalências que eu já tive, não da biologia em si, mas eu tenho algumas matérias que eu já tive equivalência e que a partir de algum ano vai ser tipo de 5 anos. Aí eu teria que refazer tudo de novo. Mas a grade antiga... Você entrou quando? Em 2019. Não vai afetar a sua grade. Essa equivalência que você já teve. Mas aí eu sigo a grade nova. Não, você continua no seu curso fazendo as disciplinas novas. Gente, é isso, olha, deixa eu só repetir. Algumas disciplinas mudaram nome, carga horária, localização no período e tudo mais, tá bom? O aluno que já está no curso, ele continua fazendo a grade nova, a grade dele. Eventualmente, quando ele fizer uma disciplina que ele já devia ter feito e não fez, e essa disciplina tiver mudado, aí ele vai fazer essa disciplina nova.
Se essa disciplina tiver um código diferente, uma carga horária diferente, nós fazemos no SIGA a equivalência direta e o BOA zero. Boa noite. É porque eu ainda fiquei na dúvida sobre a questão do campo, sobre a questão dos dias, porque vai dividir campo 1, campo 2, campo 3. Vamos supor, o campo 3 são 4 matérias, então vão ser todas essas matérias juntas, com 10 dias assim, ou vai ser separadamente? Cada campo? 10 dias no campo e os professores entram e saem. Então são 10 dias ao total. Ao longo Total. Aí a gente criou com isso um problema, que são os alunos do noturno, que teoricamente são os alunos do trabalho. Isso. Então, como a gente criou o problema, a gente vai resolver, tá? Porque a ideia foi essa, de você minimizar custos, de você minimizar esforços e de você priorizar as integrações entre as disciplinas, que gerou essa ideia que gerou o campo integrado, perfeito. Mas a gente terminou criando um problema para alunos do noturno que trabalham. A gente vai voltar a se reunir e resolver esse problema. Agora uma outra dúvida sobre a questão das matérias novas, porque tem um amigo que ele fez Química 2, mas não fez Química 1. E vamos juntar, né? As duas químicas. Ele vai precisar fazer a Química 1 ou a Química 2 já vai bastar? A gente vai fazer a equivalência na grade nova, a gente vai fazer a equivalência. Então deixa eu ver. Oi, gente. Eu não estou entendendo como é que funciona a extensão, porque eu tinha na minha cabeça as ACCs. As ACCs não existem mais. Então, o que a gente usava para contabilizar com pesquisa e cultura não é mais relevante? Ou isso vai passar a contar como extensão também? E assim, essas 300 horas, como é que funciona para quem já estava achando que ia se formar e não tem tantas horas assim? Você só consegue essas horas de extensão se você começar fazendo 60 horas desde o primeiro período? O que acontece? Olha, as ACCs são importantes, são muito relevantes, tá? Só não é obrigatório, não vai ser mais obrigatório, mas você vai fazer o mestrado, vai fazer uma seleção, você vai ter seu currículo melhor, pois você fez atividades científicas, culturais. Vai receber algum mérito? Mérito? Não. O que você recebia antes era carga horária, né? Agora não. Porque não é mais Mas é obrigatório. importante. Como que eu consigo essas horas assim? Você entrou na grade nova? Eu sou 2021, não estou entendendo quantas horas eu tenho que cumprir de extensão. Você vai fazer. Você está na grade vigente. Quem entrou agora em 2023 que vai estar currículo novo. Você vai. Horas são de extensão? Para você. Peraí. Você. Calma. Vocês têm ACC. Porque você está na grade vigente, não está na grade nova. Você tem que fazer 50 horas de cultura, 50 horas de pesquisa, 50 horas de extensão, 50 horas de ensino. Tá? Você não perdeu sua vida. As 327 horas não são obrigatórias para a sua grade atual. Não, entendi. Então faz sentido que a pessoa está entrando. Eu achei que agora eu tenho que começar. Isso, por isso que só quem está entrando agora que vai. Senão, realmente, a pessoa ia ter que fazer um monte de coisas, né? Aí a gente ia atrasar todo mundo. Boa noite, né, já. Tem alguma disciplina do ciclo básico que não vai ter equivalência? Que, por exemplo, quem é do bacharelado que faz ingresso para a licenciatura ou o inverso, só pega as disciplinas que não cursou. Tem alguma disciplina do ciclo básico para alguém que vai fazer o reingresso, que vai ser obrigado a fazer além das disciplinas do outro tipo de curso? Sim, as novas, né, que são ensino e currículo de ciências, análise de dados, né? Não. Tem que olhar lá de novo. São as novas, né? Da Faculdade de Educação, Zoologia, Conservação. Zoologia aplicada, conservação e gestão ambiental. E mais algum. Então essas não tem equivalência. Essa você vai ter que fazer. Não tem, acho que é ética. Prática e ética. É nova, né?